O número de mulheres que frequentavam a Cracolândia até a polêmica Operação Policial de maio dobrou de 2016 para 2017, de acordo com um levantamento divulgado este mês pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. E para falar sobre a situação das mulheres dependentes, com o foco na região da Cracolândia, eu recebo agora a cientista social Natália Oliveira, que é presidente do COMUDA-SP, que é o Conselho Municipal de Política de Álcool e Drogas de São Paulo, e também membro do Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Olá, Natália, obrigado pela presença. Boa tarde. E eu te pergunto, o que motivou esse aumento de mulheres na Cracolândia? Segue o aumento natural do fluxo de pessoas em geral, que foi de 160%, conforme esse levantamento, na comparação de abril e maio de 2016 com 2017, ou há outros fatores envolvidos? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a você também. Eu não sei se necessariamente aumentou o número de mulheres, né? Tem essa pesquisa, mas a gente não tem dados seguros o suficiente para dizer que sim. Mas a gente também tem um aumento na população em situação de rua, no geral, e talvez um aumento do número de mulheres, talvez assumindo mais uso de crack, ou talvez que essas mulheres estejam mais em situação de rua. Tem algumas hipóteses que podem levar a isso. Quer dizer, tem uma questão também socioeconômica que contribuiu tanto para o aumento do número de moradores de rua, que influenciou no aumento do número de mulheres também. Pode ter influenciado o aumento no número de mulheres na Cracolândia? Pode ter influenciado. Uhum. Bom, as mulheres elas têm usado mais substâncias químicas ilícitas? Se sim, queria que você falasse um pouquinho dos motivos. Todas as mulheres têm assumido mais o uso de substâncias ilícitas. Tanto ilícitas como lícitas também? Exato. As mulheres têm né? assumido mais. Tem uma movimentação um pouco nesse sentido, que antes uma coisa ficar um pouco mais escondida. E mesmo os albergues para as mulheres, onde antes elas ficavam mais, eles não têm sido espaços tão acolhedores e seguros. Então, você tem um número maior de mulheres em situação de rua. Porque os albergues, eles são só para mulheres, muitas não podem levar os filhos, ou elas não podem estar com a família toda, os filhos e os companheiros. Então, são vários fatores que levam a esse aumento no número de mulheres. Agora, o que muda no cenário da Cracolândia com esse aumento no número de mulheres? Muda um pouco da dinâmica. Tem, de fato, uma utilização do corpo dessas mulheres para o trânsito de drogas. Acho que muda um pouco a dinâmica do tráfico. Muda, acho que o aumento da presença de crianças no território, porque geralmente são as mulheres que cuidam das crianças. E muda também as redes de cuidado, porque essas mulheres elas vão ficando cada vez mais em grupo e vão se cuidando também. Então, não é uma mudança só para o ruim, vai demonstrando também uma nova dinâmica de cuidado entre as mulheres e o cuidado como essas mulheres ofertam cuidado para todos ali no território. Tem essa questão também, a mulher mais solidária com o próximo, elas acabam se ajudando, formando grupos e se ajudando, diferente dos homens que estão ali, é isso? É que se as mulheres andarem sozinhas, elas nunca estão protegidas. E as mulheres em situação de rua são as mulheres que estão mais sujeitas à situação de violência. Então, ela já, andar em bando para além da solidariedade, que parece que é na característica da feminina. É, antes de tudo, uma autodefesa. Questão de segurança, Exato. Né? Ainda falando sobre a questão de crianças, de presença de crianças também, esse levantamento mostrou que 14% das mulheres que foram entrevistadas estavam grávidas. 14% das mulheres estavam grávidas no momento da entrevista. O que acaba confirmando o que você falou também do aumento do número de crianças na Cracolândia. Exato. O que também traz outras questões de risco. Exato. Enfim, a gente deveria ter políticas específicas olhando para isso. Não só que evitasse a gravidez, mas a partir do momento que é detectado que essa mulher está grávida, quais são os cuidados que a gente vai ofertar para ela para que garanta o direito dela de exercer a sua maternidade, tanto a gestação quanto o pós. Que necessariamente não seja o uso abrupto da substância, porque muitas podem não conseguir, isso pode ser até prejudicial, mas como que a gente vai garantir uma gestação com o máximo de cuidados possível, que repito, que não sejam esses albergues que servem só para dormida e as pessoas têm que entrar às 6 e sair às 6 da manhã, um lugar mesmo que seja uma casa e não um lugar de apenas permanência pernoite, né? E o que acaba acontecendo com essas crianças que acabam nascendo ali ou continuam ali? A que riscos elas estão expostas?
Olha, tem alguns caminhos. Algumas mulheres, quando elas conseguem ser matriciadas na rede de assistência social e encaminhadas para lugares mais seguros, essas mulheres conseguem ficar com essas crianças, mas a gente já recebeu algumas, sabe que a Defensoria, inclusive, é investigado cada vez mais, a Defensoria aqui do estado de São Paulo, que cuida de criança e adolescente, que tem acontecido basicamente a retirada dos filhos dessas mulheres que estão grávidas em situação de rua, quando elas vão ter os filhos no hospital, uma retirada quase voluntária. E isso está sendo cada vez mais investigado no estado de São Paulo. Inclusive, tem várias mulheres em situação de rua que, na hora do parto, preferem ter em outro lugar para não ter os seus filhos retirados, em situações de mais perigo, porque sabem que se forem para um hospital da rede SUS, em especial a Santa Casa, elas têm um risco muito grande de saírem de lá sem os seus filhos. Isso é uma coisa que precisa ser cada vez mais investigado pelo Ministério Público, pela Defensoria, pelos órgãos competentes, porque isso é grave. É basicamente um sequestro de crianças. Aconteceu e acontece até hoje muito no estado de Minas Gerais, é uma coisa quase mas uma prática e apoiada lá pelo Ministério Público, e a gente espera que o Ministério Público de São Paulo haja ao contrário, haja exigindo políticas de cuidado para que essas mulheres exerçam o direito à maternidade. Agora, há diferenças em relação ao tratamento com essa questão de gênero? Há diferenças no tratamento que é dado para os homens e para as mulheres? A gente ainda precisa avançar no recorte de gênero, nas políticas em geral na cidade, em especial nas políticas sobre drogas. Eu estava lendo em 2015, teve uma consulta da Secretaria de Saúde para as mulheres em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. Não tinha no documento original que foi colocado para consulta nenhuma atenção em especial para a mulher em situação de rua e para a mulher usuária de droga. Então, a própria concepção do poder público, a mulher que estava em situação de violência era apenas a mulher em situação de violência doméstica. Eu lembro que eu fiz algumas recomendações a esse documento, não sei como ele andou internamente dentro da Secretaria de Saúde, mas hoje oficialmente pode ter na prática dos profissionais ali do território, pode ter uma vontade, mas não existe uma política de drogas no município com recorte de gênero, com atenção específica à vulnerabilidade das mulheres em situação de rua. E as políticas públicas também são diferenciadas, tanto para os homens como para as mulheres. Isso que eu estou dizendo, ela deveria ser na prática. Eu sei que ela deveria ser em tese. Na prática, terão algumas profissionais que vão olhar para isso ou não. Pode ter orientação de um gestor ou não, mas não tem essa política ainda e nessa concepção desenvolvida no município. Isso em termos de política pública, de atenção e regulamentação de como deve ser as políticas de drogas com recorte de gênero, atendendo às vulnerabilidades específicas das mulheres. Agora, mais de 70% das mulheres ouvidas nessa pesquisa, elas afirmaram já ter sofrido violência física na Cracolândia. Também estão mais vulneráveis a essa questão também? Como enfrentar? Exatamente. Até enfim, além de ser do Conselho Municipal de Drogas, eu trabalho no ITTC, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Lá eu atuo no projeto que chama Gênero e Drogas. A gente vai, inclusive, nessa terça-feira, agora, dia 27, lançar uma animação que mostra 9 situações de violação de gênero relacionado à política de drogas, no qual uma dessas histórias tem a ver com as mulheres que estão em situação de rua sofrerem tanto abusos físicos quanto sexuais por parte do Estado, ou seja, por parte da segurança pública, muitas vezes por parte dos homens que estão nesse território, porque foi o que eu disse, essas mulheres que estão em situação de rua são as que estão mais vulneráveis à violência hoje. Sem falar no caso das mulheres trans. As mulheres trans aqui em São Paulo, elas não têm um abrigo específico para mulheres trans. A assistência social não encaminha essas mulheres para os albergues femininos e essas mulheres, então, quando vão para os albergues que são masculinos, por não terem a sua identidade de gênero respeitada, elas reclamam e têm muito medo de sofrerem abusos físicos e sexuais nos albergues masculinos. Então, a situação das mulheres trans na cidade de São Paulo hoje é basicamente só ficar na rua. E o estudo também acabou mostrando que 41% dessas mulheres, elas já sofreram algum tipo de violência antes de chegarem a essa situação, né? 41% já sofreram um tipo de abuso físico na infância, 70% referiram já ter sofrido violência física, aí na Cracolândia, e 40% fizeram uso de drogas injetáveis, quer dizer, uma situação que já vem de antes de elas chegarem até ali, a Cracolândia. Exato. O território da Cracolândia, ele é o retrato do que existe de maior
miséria e violação de direito no território do centro da cidade, não que não existem em outros lugares de São Paulo. Só que essa imagem do todo junto e misturado parece que a violência só acontece a partir daquele território e apenas naquele território com aquelas pessoas. Mas as pessoas, antes de chegarem até a Cracolândia, elas tiveram suas trajetórias de vida que, na maior parte, são marcadas por violências, muitas vezes, desde a infância. Sejam abusos sexuais, sejam abusos físicos e psicológicos, seja mesmo abusos no primeiro núcleo de confiança, que geralmente é o núcleo familiar, nos territórios de onde elas moravam, depois das relações afetivas que elas foram desenvolvendo. Então, tem trajetórias antes de chegar na Cracolândia. Então, a violência não começa ali, não parte dali e não surge só a partir daquelas pessoas que estão ali. Tá bom, Natália. Muito obrigado pela participação. Imagina. Boa tarde.